Salve, nação capoeira. Eu sou contramestre Alistouro, aqui de Salvador, Bahia. Sou discípulo do mestre Otelo e vem acontecendo há quase 2 anos, de forma muito intensa dentro dos grupos de WhatsApp, e algumas reuniões já aconteceram em alguns estados, e dentro desses grupos de WhatsApp, grupo da regulamentação da capoeira, né? Um movimento aí que se iniciou com o mestre Otelo, o mestre Marujo, dentre outros mestres, né? Mas sempre eles fazendo questão de deixar claro que apesar de ter partido a iniciativa deles, a organização e a luta, e essa minuta que eu estou aqui para apresentar aos senhores, na verdade, é fruto de um trabalho coletivo, certo? Onde centenas ou milhares de mestres, contramestres, professores de capoeira de todo o país vêm se reunindo, discutindo, né? Incansavelmente, e eu tenho percebido, né, durante os diálogos, né, desses grupos da regulamentação, que muitas pessoas parece que têm uma certa dificuldade, talvez com a leitura, né? Eu particularmente eu gosto muito assim eu prefiro, né, escutar áudio, a depender no dia a dia, né? A gente tá ali atarefado, tal. E aí, para escutar áudio, às vezes se torna melhor do que parar para fazer mesmo a leitura de um texto. E o que acontece é que, só que tem um problema disso, né? Porque a gente não lê o texto na íntegra, e aí muitas vezes fica circulando informações que são informações equivocadas. Aí esses mestres, né, que estão mais ligados à questão desse movimento, se torna até cansativo, porque fica o tempo todo sugerindo que as pessoas vão ler a minuta, né? E para entender de fato, muitas vezes as perguntas que são feitas para esses mestres, muitas vezes as respostas elas estão aqui dentro da minuta. Então a percepção é muito clara de que a pessoa ela não chegou a ler a minuta, entende? E é importante que as pessoas se debrucem, porque o que está sendo discutido aqui diz respeito a todos os capoeiristas, né? Então, independente de aprovar ou reprovar, a gente tem que ter acesso a isso aqui para justamente concordar ou discordar, né? Às vezes discordar de forma parcial, às vezes de forma integral, né? E o contrário também serve. Então, assim, esse processo vem sendo feito de uma forma muito democrática, onde se busca escutar toda a comunidade capoeirística, né? Os convites são feitos a participar desses grupos de WhatsApp para poder ali ter um debate. Esse debate já vem acontecendo há quase 2 anos, de forma muito intensa, muito responsável. E eu então decidi gravar esse vídeo para poder fazer a leitura da minuta, porque fazendo a leitura vai possibilitar das pessoas, né, que de repente tem algum tipo de problema com a leitura em si e que prefere botar um fone de ouvido, ver o vídeo, né? Então, com essa intenção. Então, vamos lá. Projeto de iniciativa pública do coletivo Regulamentação da Profissão de Capoeira, de capoeirista. Qual é a justificativa que se dá para esse projeto, para essa minuta que tem como objetivo se transformar em um projeto de lei, né? E em uma lei. A capoeira é uma arte multifacetada desenvolvida pelos africanos escravizados na era colonial e imperial no Brasil e consolidada pelos descendentes brasileiros.
Além de representar a resistência dos povos africanos escravizados no Brasil, representa o povo brasileiro independente da etnia. A prática da capoeira já foi tipificada como crime no Código Penal de 1890. Este decreto de lei 487 determinava que todo capoeirista pego em flagrante seria desterrado para a ilha de Fernando de Noronha. A criminalização durou até 1937, quando, por iniciativa do presidente Getúlio Vargas, a capoeira foi descriminalizada e reconhecida como manifestação popular brasileira. Desde então, a capoeira vem crescendo no Brasil e se expandindo pelo mundo. A capoeira, ela reúne todos os componentes originais, o que lhe outorga uma excepcional riqueza artística, melódica e dinâmica, um enorme potencial evolutivo e, finalmente, uma gama intensa de aplicações coreográficas, terapêuticas, pedagógicas, como ferramenta de socialização e ressocialização. Por estes motivos, o profissional da capoeira precisa de políticas públicas específicas para o fomento da profissão, para que os nossos mestres não continuem morrendo na miséria. Para nós profissionais e praticantes da capoeira só existe uma solução: a regulamentação da profissão de capoeirista. A capoeira mudou com o tempo. Temos várias designações para os profissionais na atividade de ensino de capoeira. Estas denominações dadas aos capoeira que dão aula já são sedimentadas em várias entidades que surgiram após o desaparecimento da Confederação Brasileira de Pugilismo. São as seguintes: monitor trenel, monitora trenel, aluno formado em capoeira, aluna formada em capoeira, instrutor trenel, instrutora trenel, professor, professora, contramestre, mestrando ou contramestra, mestranda e mestre ou mestra de capoeira. Considerando o não reconhecimento do profissional de capoeira ser um risco para a sociedade brasileira, viemos respaldados nas seguintes leis: número 378, de 13 de janeiro de 37, amparado pelo artigo 216 da Constituição Federal de 1988, a Lei 12.288, barra 2010, Lei 8.112 de 90, em seu artigo 5º, inciso 5º, Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, CLT, e o artigo 216, caput, incisos 1º, 2º e 3º da Constituição Federal de 88. O Decreto-Lei 3.551 de 2000. Considerando a pluralidade do povo brasileiro, está em seu dia a dia em sintonia com a capoeira, considerando o clamor popular, pedindo a legalidade dessa profissão, vimos perante Vossa Excelência com o seguinte pedido: a regulamentação da profissão de capoeirista de acordo com os fatos e fundamentos aqui expostos. Vamos para o capítulo 1 do reconhecimento da profissão de capoeirista. Artigo 1º. Fica reconhecido a profissão de capoeirista de acordo com o artigo 5º, inciso 13º e artigo 170 da Constituição Federal de 88, em todo o território nacional, compreendendo União, Estados, Distrito Federal e municípios. Compreende-se como profissional capoeirista todos os trabalhadores aqui discriminados nas seguintes categorias: monitor trenel, monitora trenel, aluno formado, aluna formada, instrutor trenel, instrutora trenel, professor de capoeira, professora, contramestre, mestrando, contramestra, mestranda, mestres ou mestras de capoeira. Fica registrado a profissão de capoeirista no CBO, Classificação Brasileira de Ofícios. Fica submetido o profissional capoeirista ao regime da consolidação das leis trabalhistas, decreto de lei 5.452, de 1º de maio de 43. Em caso de concurso público, ficará o profissional capoeirista submetido às normas legais do referido concurso. É privativo do profissional capoeirista ministrar aula de capoeira e somente a ele é dada essa prerrogativa. Considerando-se um risco à sociedade a inobservância do inciso 2 do artigo 2º desta lei, vamos aqui para o capítulo 2, das associações dos mestres dos profissionais capoeiristas. Artigo 3º. Cabem às associações o ensino e a formação dos profissionais capoeiristas através dos mestres de capoeira.
São consideradas associações de capoeira todas que estiverem devidamente regularizadas de acordo com o Código Civil de 2002 ou prestem serviço à sociedade de forma notória. É privativo do mestre de capoeira, em suas associações ou não, a formação dos profissionais capoeiristas em todas as suas modalidades e formas com que a capoeira se apresenta. Considera-se mestre de capoeira o disposto no registro do Livro dos Saberes, de acordo com a Lei nº 378, de 13 de janeiro de 37, amparado pelo artigo 216 da Constituição Federal de 88, Decreto-Lei 3.551 de 2000. É privativo dos mestres, como formadores dos profissionais capoeiristas, a emissão de diplomas, onde deverá constar o seguinte: o CPF do mestre formador, CBO da profissão capoeirista, número da lei de criação do profissional da profissão capoeirista, nome e assinatura do mestre com firma reconhecida. Artigo 5º. São deveres dos profissionais capoeiristas: ensinar capoeira dentro das modalidades ao qual foi contratado, estar submetido ao artigo 482 da CLT ou às normas do concurso público. Das disposições transitórias. Artigo 6º. Não poderão os profissionais capoeiristas serem privados dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, ou sofrer qualquer tipo de discriminação no exercício de sua profissão. Artigo 7º. Fica a cargo da Confederação Brasileira de Capoeira, federações estaduais de capoeira, ligas, associações registradas ou com notoriedade social no universo da capoeira, a salvaguarda da capoeira do IFAM, reunir-se para a criação dos Conselhos Federal, estaduais e municipais de mestres de capoeira. Todas as entidades enquadradas no artigo 7º possuem os mesmos direitos nas indicações de mestre para os conselhos. A indicação dos mestres, nestes intuitos, deverão respeitar a idade mínima de 50 anos e tempo mínimo de prática de capoeira, que será de 30 anos, para compor o Conselho Superior de Mestres em todo o território nacional. Os conselhos de ética dos profissionais capoeiristas deverão ser criados pelos respectivos conselhos de mestres de cada respectivo estado da Federação e Distrito Federal. Não se coadunam por não estarem ligadas entre si, consequentemente não possuem gerenciamento, ingerência, interferência, submissão, vinculação ou subordinação entre si, por possuírem características distintas e atividades profissionais diferentes e afins às associações, como órgão de formação dos profissionais capoeiristas e o sistema CREF e CONFEF. Né? Essa questão vale a pena eu tecer um breve comentário, porque é a parte que eu vejo com uma maior preocupação, né, por parte de muitos capoeiristas, né, que é a preocupação como se a regulamentação fosse uma armadilha para jogar a capoeira na mão do CREF e CONFEF. Só que a minuta está deixando bem claro aqui, eu vou fazer questão de ler mais uma vez. Artigo 8º da minuta: não se coadunam por não estarem ligadas entre si, consequentemente não possuem gerenciamento, ingerência, interferência, submissão, vinculação ou subordinação entre si, por possuírem características distintas e atividades profissionais diferentes e afins às associações como órgão de formação dos profissionais capoeiristas e sistema CREF-CONFEF. Ou seja, a capoeira é algo totalmente diferente que nenhuma relação deverá ter com esses conselhos. É facultado ao profissional capoeirista a opção da formação de qualquer área de ensino superior que melhor lhe parecer adequado, e ficando facultado a desobrigação da formação em educação física para exercer a profissão de capoeirista, respeitando-se os princípios constitucionais da igualdade e da isonomia.
Artigo 9º. É direito do profissional capoeirista prestar concurso para o serviço público. É vedado às entidades públicas ou privadas exigirem dos profissionais capoeiristas a sua filiação em entidade de classe ou graduação em educação física para o exercício profissional de acordo com o artigo 5º, 17º, 20º da Constituição Federal de 88 em todo o território nacional. Compete aos órgãos públicos afins promoverem atividades que explorem as origens culturais e históricas da capoeira, bem como suas práticas nas diversas modalidades referidas nessa lei. As unidades de ensino deverão inserir em sua grade curricular a prática de capoeira nas suas diversas modalidades. A capoeira, em todas as suas modalidades, é declarada bem de natureza imaterial, na forma do artigo 216 da Constituição Federal, devendo o Poder Executivo tomar as providências necessárias para proceder ao seu registro e divulgação, assim como fomento aos profissionais capoeira. Em caso de concurso público, os editais deverão ser normatizados com amparo aos profissionais capoeiristas, sem escolaridade, com a realização de provas verbais e aos profissionais com nível superior, provas escritas. Descrição das áreas afins da capoeira para concursos públicos. Pedagogia, sociologia, filosofia, psicologia, serviço social, música, história, educação física, marketing. Então, cota de 60% em caso de concurso público para os profissionais capoeiristas sem nível superior. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então, gente, até o momento, esse é o conteúdo dessa minuta que foi elaborado através de um trabalho coletivo de diversos capoeiras de diversos estados brasileiros. Isso aqui está encerrado, terminado, já bateu o martelo? Não. O que se coloca é que precisamos cada vez mais das pessoas debatendo e dando as suas sugestões para que, através do senso comum, possa se construir, certo? Então, se construir uma melhoria para que quando isso aqui seja entregue e realmente analisado, né, que possamos então chegar realmente a uma lei que ampare a todos e que seja da satisfação da maioria, certo? Então, esse processo está sendo de forma democrática e a gente não poderia esperar nada diferente, né, de capoeiristas. Então, salve, salve aí, um abraço a todos e vamos nos debruçar sobre essa minuta, vamos trabalhar, vamos discutir, vamos colocar nossos pontos de vista, certo? A gente pode não concordar com alguma coisa. Eu, nessa leitura aqui, consigo identificar uma série de coisas aqui que eu aplaudo. Tem uns 2 pontos aqui que eu preciso de uma resposta, né? Porque ainda estou assim um pouco receoso com alguma coisa aqui. Então, assim, é uma avaliação minha. É importante que você faça a sua avaliação e que você participe, né? Peça aí às pessoas que estão como administradores nesses grupos do WhatsApp que estão acontecendo em diversos estados, grupo da regulamentação de capoeira, cada estado tem seu grupo, pede para te incluir e lá você vai poder ter voz e falar o que você é a favor, o que você é contra dessa minuta. Valeu? Salve, salve. Thales Toro, aqui Salvador, Bahia. Um abraço.